Como ter uma vida leve? Eu recebi esse pedido de vídeo numa caixinha de perguntas que eu fiz lá no meu Instagram. E eu fiquei alguns dias meditando sobre a possibilidade desse vídeo, porque eu pensei, como eu posso trazer algo tão complexo e tão abrangente, que é esse tema, num vídeo. E talvez para algumas pessoas isso, né, espera que eu venha trazer um vídeo falando algumas diquinhas de rotina, de dia a dia, para tornar basicamente o teu dia a dia leve. Mas na verdade, quando eu conecto com essa pergunta, como ter uma vida leve, eu não sei tu, mas eu pelo menos vejo ela numa perspectiva bem ampla e profunda. Então, eu pensei sobre essa temática e senti de trazer esse vídeo aqui. Eu espero que ele possa te agregar e também te convide a aprofundar um pouquinho mais nesse contexto e inclusive refletir o que é a leveza, como saber, né, se tu tá vivendo uma vida pesada ou leve, entender que conceitos de leveza pode mudar de pessoa para pessoa e que nem tudo que é leve para o outro é leve para ti. E por fim, realmente, como então diante de tudo isso trazer a leveza para tua vida e ter uma vida leve. Então já te convido a se inscrever e ficar até o final desse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te agregar. Então bora lá pro vídeo. Então trazendo essa temática, a gente tem que partir do princípio de o que é a leveza. É tudo aquilo que é oposto ao que é pesado. Beleza, e o que é pesado? Às vezes a gente acha que sabe os conceitos, mas a gente não realmente sabe interpretar esses conceitos. Mas pesado, parando para pensar, é tudo aquilo que requer muito esforço, dificuldade, onde tu sente literalmente peso até no teu corpo físico mesmo. Então, determinada situação ou determinada pessoa ou relação ou questão da tua vida faz com que o teu corpo relaxe, com que o teu corpo se sinta seguro, com que tu sinta essa sensação confortável, ou tu sente contração, ou os teus ombros se contraem, ou teu corpo pesa. Muitas vezes as pessoas não sabem identificar leveza e peso, porque muitas vezes algumas pessoas não têm referência do que é leveza. Isso é bastante comum em pessoas traumatizadas, e eu agora estudando mais ainda sobre trauma consigo te dizer o quão isso impacta inclusive na tua percepção cerebral das situações. Mas enfim, algumas pessoas não têm referência do que é leveza, por vir de situações, vivenciar situações na sua infância que são muito caóticas, que são sempre muito pesadas. Então, muitas vezes essa pessoa não tem uma referência do que é leve. Todo relacionamento para ela sempre foi conturbado. Então, o que é um relacionamento saudável? Eu só posso saber o que é um relacionamento saudável se eu tenho alguma referência de algum lugar. O nosso cérebro vai associando a partir do que ele conhece, né? O nosso hemisfério direito, por exemplo, traz as memórias de uma forma muito intrínseca a partir daquilo que ele já viveu, que ele já associou. Então, ele junta esse montante de informações e te traz essa percepção do que é, né? Então, tu só sabe o que é se tu tem alguma referência. E se eu não tive referência, como fazer então? E aí vai ser o trabalho, né, terapêutico de autoconhecimento, de buscar novas referências, né, para então conseguir integrar, internalizar essa leveza na tua vida. Mas ao longo desse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Segura aí. Mas pois bem, é importante a gente trazer isso porque às vezes alguma pessoa que não tem referência de leveza, ela ouve essas questões sobre estar num relacionamento leve, estar num relacionamento saudável, e ela não consegue identificar quando é pesado, quando é não saudável, por justamente não ter essa referência. Então, na verdade, pra gente falar num assunto como ter uma vida leve, a gente precisa primeiro te trazer pra percepção que tu vai precisar se reconectar mais contigo, com o teu corpo, com o teu autoconhecimento e começar a nutrir novas perspectivas, novas formas de ver a vida, novas formas de pensar, e isso vem com novas referências que são muitas vezes sim diferentes de âmbitos que tu conheceu, que tu aprendeu. A gente vê a vida a partir de lentes, né? Lentes essas que são colocadas a partir das nossas primeiras experiências, a partir do que a gente vê das pessoas à nossa volta, a partir da gente perceber na sociedade, da nossa família, desde pequenos. Então, pra gente ver um novo ângulo, a gente muitas vezes precisa mudar essas lentes. Só que se eu tô fixo numa questão só, eu preciso fazer esse esforcinho para buscar novas referências de que talvez tenha novos ângulos daquilo ali que eu tô vendo. Então, se eu só conheço o pesado, eu preciso, primeiro de tudo, entender o que é leve, entender como eu sinto a leveza no meu corpo para conseguir identificar. Porque o nosso corpo, ele não mente. O nosso corpo, ele é muito sábio, ele sabe as respostas. Só que pela nossa desconexão, e isso tem muito a ver também em relação aos traumas, a gente perde essa percepção sobre os
nossos sentidos, né? A gente vai se anestesiando. E aí a gente vai se acostumando com o pesado. E aí, se a gente tá só no pesado, 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 a gente não consegue nem identificar pequenas questões de leveza. Segundo ponto que a gente tem que trazer, então, quando a gente fala desse assunto sobre ter uma vida leve, é tu entender que nem tudo que é leve pra ti é leve pro outro, assim como nem tudo que é leve pro outro é leve pra ti. Então, é exatamente por isso que nesse vídeo aqui eu não consigo te passar um roteiro, um script, um passo a passo de o que tu tem que fazer pra tornar a tua vida leve, pra tu ter uma rotina leve, porque quem já me acompanha um pouquinho mais de tempo sabe que eu defendo que existe uma individualidade, uma complexidade no ser humano, existem inúmeros diferentes contextos, inúmeras diferentes particularidades, e que nem tudo que serve pra um serve pro outro. E é exatamente por isso que eu te incentivo buscar o teu autoconhecimento, pra tu conseguir perceber o que é leve pra ti, no teu conceito, né, nas tuas percepções, na tua realidade. Vou dar um exemplo bem simples. Pra mim, não é leve morar numa cidade grande, por exemplo. Pra mim, é leve morar numa cidade pequena. Mas às vezes, pra outra pessoa, é pesado, é angustiante morar numa cidade pequena, onde não tem tantas possibilidades de sair, de passear, de fazer coisas diferentes e, nossa, monotonia. E pra mim, é muito leve. Então, esse é um exemplo bem simples de que nem tudo o que é leve pra mim vai ser leve pra ti. E é exatamente por isso que tu vai precisar conhecer a tua particularidade para identificar o que vai ser leve para ti. Às vezes vai ser leve para ti praticar yoga, às vezes vai ser leve para ti praticar Muay Thai. Para mim, não é leve praticar Muay Thai, por exemplo. Então, só dando alguns exemplos aqui para tu entender essa diferença. E é exatamente por isso que algumas pessoas se frustram porque tentam seguir a rotina de alguma blogueira, porque tentam seguir alguma dica de produtividade e percebe que não funciona para ela, porque às vezes não era aquela didática que funciona para ti, às vezes aquela didática ali não é leve para ti. Por exemplo, é leve para mim ver palestras, ver vídeos mais longos, ver assuntos mais longos. E às vezes não é leve para outra pessoa. E tá tudo bem. Não tente medir as tuas coisas pela régua do outro, né? Só de ter essa percepção aqui já é uma baita integração da leveza. Terceiro ponto que eu quero te trazer é que leveza não necessariamente é sinônimo de facilidade ou do que é mais confortável. Muitas vezes, pra gente acessar essa leveza na nossa vida, a gente vai ter que encarar algumas escolhas difíceis, a gente vai ter que encarar alguns desconfortos, mas que vão nos levar para essa realidade mais leve. Então, eu vou falar depois que ter uma vida mais leve, na verdade, engloba questões internas e questões externas. E muitas vezes, para ter essas mudanças, tanto internas quanto externas, tu vai ter que encarar algumas situações difíceis. E eu vou dar um exemplo. Não é fácil fazer exercício físico, pelo menos não sei pra ti, pra mim é um pouquinho desafiador. Muitas vezes a gente tá ali, né, aquela preguiça, aquela coisa, tem que fazer, não é todo dia que é gostoso, não é todo dia que é prazeroso. Mas é muito mais leve pra mim encarar esse desconforto de ter que fazer, e é muito mais leve ter que inserir isso na rotina do que ficar doente, do que encarar a falta de disposição, de condicionamento físico, a piora no sono, ao incluir aquilo ali. Então, muitas vezes, essa leveza inclui sim um monte de coisas que não são lá prazerosas e gostosas, mas são necessárias. É muito mais leve tu ir num médico fazer exame de check-up do que tu ficar lá procrastinando e depois ter que ir por um motivo de uma doença que tu não identificou previamente se tu tivesse ido, mesmo que fosse, chato, desconfortável, ter que ir lá, ter que marcar, ter que arrumar um dia na tua agenda, ter que ir e tudo mais. Então percebe que muitas vezes a leveza, ela tá sim associada a escolhas. E a gente começa a sair do lugar de vítima quando a gente entende que tudo são escolhas. Mas a minha realidade não me permite ter uma rotina onde eu possa acordar e ter amanhã livre. Beleza, não é sobre ter coisas iguais às dos outros e não é sobre ser fácil, mas é sobre o que tu tem, a tua realidade como ela é, o que tu pode tornar leve dentro disso. Cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua história, cada um tem as suas questões, as suas dificuldades, os seus desafios. E de novo, não dá pra medir a tua realidade com a régua do outro. Então é a mesma coisa, tu não vai medir a dificuldade ou não das tuas escolhas pelo do outro. E se tu pensar assim, então tu nunca vai vivenciar a leveza, porque tu só pode vivenciar a leveza se for em X parâmetro do fulano que não é o meu. E se for assim, tu sempre vai se eximir das escolhas e nunca vai trazer a autoanálise, a autopercepção de, beleza, o que eu posso fazer dentro disso para tornar mais leve. Cada um tem a sua profissão, seu trabalho, por exemplo, e trabalhos que exigem níveis diferentes. Alguns trabalhos são mais braçais, alguns trabalhos são mais intelectuais, de pesquisa, alguns vão exigir mais tempo, mas a questão é, todo mundo consegue
se perguntar como eu posso tornar isso aqui mais leve. Às vezes o teu trabalho faz com que tu pegue 2 conduções, né, 2 ônibus no teu dia, fique o dia inteiro fora e chegue tarde da noite. Beleza, o que tu pode trazer para isso aqui ficar menos pesado para ti? Como isso aqui pode ser um pouco mais leve, entende? Então, para isso a gente precisa sair um pouco da vitimização. Ah, mas a minha jornada não é leve porque realmente eu não sou herdeira. Tá, beleza, mas aí tu nunca vai fazer nenhuma mudança para isso aqui que tu tem no momento ser um pouquinho mais leve. Então é isso. Às vezes é chegando em casa e ao invés de assistir aquele noticiário que tá ali falando de um monte de morte, um monte de assalto e trazendo mais peso ainda pra ti, é tu largar o teu celular, sabe? Colocar uma musiquinha que te anima, dar uma sacudida no corpo, vai tomar um banho quentinho, vai comer uma coisa gostosa que te nutre, é fazer um escalda-pés, é 5 minutinhos de meditação no teu dia, é alguma coisa que te auxilia a trazer um pouco mais de leveza, por exemplo, dentro da tua realidade. Então, sim, a leveza ela vai envolver escolhas. E essas escolhas muitas vezes não são confortáveis. Muitas vezes tu não tá feliz com a tua realidade. E vai ser bem desconfortável fazer algumas mudanças para sair disso. Como, por exemplo, às vezes mudar de trabalho. Como, por exemplo, às vezes mudar de cidade, mudar de estado, sair da casa dos teus pais. É muito mais confortável estar lá, com as contas pagas, com as coisas feitas, do que às vezes encontrar o desconforto de ter que lidar com todo esse corte umbilical e ir pra tua vida, por exemplo. Então, de novo, o que vai ser mais leve? Ir pra tua vida, onde tu tem a tua liberdade, as tuas escolhas, a tua autenticidade, ou continuar nesse contexto onde tu precisa estar sempre ali, vivendo aquela situação que não é tua, não tendo privacidade, não sentindo que tu tá plenamente vivendo a tua vida e sim a dos teus pais. Então, entre os dois pesos, qual é o mais leve e o mais pesado? Beleza, esse é o mais leve, mas para eu fazer isso aqui, vai ter um caminho ali de escolhas desafiadoras e desconfortáveis. Mas essa é a vida, crescer é desconfortável, crescer vai envolver várias escolhas difíceis e depois de adulto é sempre fazendo essas escolhas, mas é sempre como eu posso tornar essa escolha mais leve? Qual dessas escolhas é mais leve? Qual dessas escolhas vai me levar de acordo para uma vida que eu sinto ser mais leve para mim? E às vezes na vitimização a gente acha que a gente não tem escolha, mas a gente tem escolha. Um exemplo pessoal é que não foi nada fácil, nada gostoso e nada confortável fazer a minha transição de carreira, por exemplo, da veterinária para as terapias holísticas. Mas o que eu pesei? Daqui 5, 10 anos vai ser mais leve para mim. Tá vivendo, trabalhando com que eu tô recém me formando e já não amo, já tô assim de saco cheio, não quero mais, e ser infeliz, e ficar à base de ansiolítico, antidepressivo, ou eu encarar todo esse desconforto, essa instabilidade, esse eu não sei se vai dar certo, esses julgamentos, esses medos, essas incertezas, o ego ferido de sair da vida acadêmica para um trabalho espiritual e os olhares de e aí, como assim? Mas eu visei que lá na frente isso aqui seria depois muito mais leve para mim. E realmente foi bem desconfortável, foi bem desafiador, mas hoje eu vivo uma vida muito mais leve do que se eu estivesse trabalhando numa clínica, num hospital e não estando feliz. Então, houve uma série de escolhas difíceis e desconfortáveis para eu viver hoje uma vida que é mais leve. E não significa que é fácil, que é tudo sempre maravilha e confortável. Eu ainda enfrento várias escolhas todos os dias e assim sempre será a todo momento, porque nós também estamos sempre mudando e a vida também está sempre mudando e se reinventando e a gente está sempre diante de escolhas. Mas a questão é como a gente olha para tudo isso, como a gente lida com tudo isso e qual é essa conduta de vai ser leve ou vai ser pesado. E por último, o quarto ponto é que na minha concepção ter uma vida leve engloba uma questão multifatorial, né, onde tem questões internas e questões externas. Então, nas questões internas, vai ser todos esses teus sentimentos, a tua forma de ver a vida, de pensar sobre a vida, de lidar com a vida, de se relacionar com as pessoas, é tudo que acontece da pele para dentro, dentro de ti. Tudo isso que tá dentro de ti tá mais leve ou mais pesado? E muitas vezes tu tá carregando muito peso dentro de ti. E por mais que tu crie hábitos saudáveis do lado de fora, por mais que tu faça atividade física, durma bem, etc., parece que tu nunca descansa, parece que tu nunca se sente leve. Tu está ganhando bem financeiramente, está vivendo um trabalho que tu gostaria, mas ainda não tá leve. E é por esse fator aqui. E por outra mão, nós temos também os fatores externos que influenciam também. O ambiente que a gente está, as relações que as pessoas que estão ao nosso redor, as relações que a gente está nutrindo, também os nossos hábitos e literalmente a forma que a gente nutre o nosso corpo físico mesmo. Alimentação, atividade, tudo isso também colabora ou não para ter uma vida leve. Não se esqueça que o verdadeiro holístico é corpo,
mente e alma. Às vezes, nessa perspectiva de espiritualidade, algumas pessoas esquecem de cuidar do corpo material na mesma proporção. E eu defendo que o verdadeiro holístico considera sim a matéria e o corpo, e que isso é tão importante quanto. Afinal, é a casa que tu habita, né? Então, aprofundando um pouquinho na parte interna dessa leveza, vão ter algumas questões que eu fui listando, assim, que eu considero mais importantes de integrar, né? Então, para trazer essa leveza internamente. E dentro disso, precisa haver uma purificação do coração. Para simplificar, basicamente, é tudo isso que tá dentro mesmo do teu coração. Às vezes aí muitos pesos de mágoas, de ressentimentos, de tristezas, de traumas, de dores, de feridas, que tu tá carregando há muitos anos, né? Então, isso é um processo muito profundo de cura mesmo, de cura interior, de autoconhecimento, de terapia, de diferentes ferramentas, de autorreflexão, de autoanálise, de soltar mesmo coisas que não fazem mais sentido. Então, é muito difícil tu ver a vida de uma perspectiva leve quando tu ainda tá carregando todo esse peso no teu coração, onde dentro de ti não há nem espaço para relaxar e acreditar que possa haver pessoas confiáveis, que possa haver relações nutritivas e saudáveis, porque tu ainda tá apegada em todas aquelas que foram dolorosas para ti. Então, de novo, esse aqui não é um processo fácil ou confortável, mas isso aqui vai te levar para a leveza. Segundo ponto dentro dessa transformação interna que te leva para a leveza, que eu poderia dizer, é reclamar menos. A vida fica muito mais leve quando a gente passa a reclamar menos e aceitar mais as coisas mesmo e poupar a energia, né? Essa energia que tu está gastando muitas vezes na reclamação, poderia se poupar e poupar os outros também, ficando em silêncio, né? Ou simplesmente soltando a necessidade de estar sempre falando para todos os quatro cantos o quão descontente tu tá com as pessoas, com a vida, com as questões. E às vezes é uma situação que nem tem solução, sabe? Mas tu só quer reclamar, sabe? Assim, tipo, só quer botar uma lenha naquela fogueira. E isso tem muito a ver com sair da vitimização também, né? Às vezes é só por uma postura infantil, é só por um hábito de vitimização, de tipo, nossa, tudo tá tão ruim pra mim, todo mundo tá bem e só eu sofro no mundo. Ai, nossa, tudo tá muito ruim. E eu costumo perceber que tudo que a gente coloca a nossa atenção expande, né? Então, se tu fica expandindo só no problema e não na solução, e não na pergunta de como eu posso tornar isso mais leve, então, e eu fico focando na reclamação, mais isso aqui eu aumento, né? Mais peso eu trago do que o foco no, tá, tem algumas coisas dando errado, não é uma positividade tóxica, não significa não ver que tem problemas, mas significa como eu posso tornar isso aqui leve mesmo, como eu posso resolucionar isso aqui. Isso tem muito a ver também com autorresponsabilidade e soltar hábitos pessimistas também, aquele copo sempre meio vazio. Quem sabe se dar a oportunidade de ver as coisas numa ótica um pouco mais positiva. Isso inclui também parar de dar lenha na fogueira nas pessoas que ficam reclamando, né? Se tem aquele grupinho de amigos que estão ali reclamando, fofocando, spoiler, não necessariamente tu precisa colaborar com aquilo ali. Sabia que tu tem a opção de ficar em silêncio? Então, às vezes, ai, nossa, mas eu não tô reclamando, mas as pessoas à minha volta estão. Pois é, menina, tu tem a opção de ficar em silêncio, sabia disso? Pois é. Outro ponto dentro dessa transformação interna para leveza, soltar o apego e o controle. Quanto antes tu reconhecer que tu não tem controle sobre as pessoas, sobre as situações, sobre as reações delas, mais leve fica para ti, porque é um gasto de energia muito grande tentar conter aquilo que tu não consegue conter. É tipo ficar varrendo o mar, sabe? Tu não vai. Então, ficar tentando controlar tudo e todas as situações e como as pessoas vão pensar e como as pessoas vão reagir e como as pessoas deveriam ser e o que as pessoas têm que ser e como a sociedade deveria ser e como o mundo deveria ser, ao invés de controlar a única coisa que tu consegue, que é tu mesma e as tuas reações. Ao invés de ficar tentando controlar, né, os outros, tu parar para perceber como eu posso mudar a minha reação perante a isso, então, como eu posso tornar a minha reação mais leve. Não significa que as pessoas não vão te machucar, que tu não vai ficar chateada, mas sim como tu pode lidar com isso de uma forma mais leve. E às vezes é realmente socando o travesseiro, colocando a raiva para fora. Às vezes é sim delimitando limites, às vezes é sim tendo uma conversa difícil, às vezes é sim romper relações, às vezes é sim ter essas escolhas difíceis, mas que são para um caminho mais leve. Outro ponto também é sair da cobrança, do julgamento e da crítica. Toda vez que tu também fica julgando as outras pessoas, que tu fica criticando as atitudes das outras pessoas, primeiro que de certa forma também diretamente é um controle, né? Tu não deixa as pessoas serem quem elas são e tu fica tentando colocar elas na tua régua. E lembra do que eu falei? Cada um tem a sua régua, tá? Mas enfim, toda vez que tu também fica julgando e criticando o outro, tu fica gastando energia com o que não
não está no teu alcance. Tu basicamente está escolhendo trazer pesos para ti que não são teus. E percebe o quão desnecessário é isso aqui? Ficar batendo cabeça sobre como o fulano tá gastando o dinheiro dele, batendo cabeça sobre como a fulana deveria fazer o casamento dela. Tipo assim, vai focar nas tuas coisas. Outro ponto que eu diria que traz muito mais leveza também é ouvir mais e falar menos. E olha que eu sou uma pessoa falante, hein? Mas existe uma diferença entre ser a pessoa que quer sempre dar a última resposta e precisa sempre mostrar para as pessoas que está certa, precisa ir até o fim na discussão e não, eu vou convencer aquela pessoa de que eu tô certa. Muitas vezes desnecessariamente entra em conflitos e ser a pessoa que fala, mas se a outra não quiser ouvir, solta, né? Justamente solta o controle também. E aprende a ouvir também, perspectivas diferentes. É extremamente pesado ver numa só ótica e achar que tu sabe de tudo, que tu tem as respostas de tudo, e nunca há espaço para aprender, nunca há o que o outro possa te acrescentar, porque tu já sabe de tudo e porque tu nunca pode ouvir. Se a gente não ouve o outro, a gente também não dá direito a entrar, às vezes, um aprendizado ali, né? Algo que a gente pode lapidar também no nosso comportamento. Se eu saio do julgamento sempre dos outros, sempre os outros estão errados, né? Sempre os outros têm que melhorar, nunca a gente, né? Engraçado, às vezes a pessoa tóxica pode até estar sendo a gente aí e não tá percebendo, né? Então, ouvir mais te permite discernir o que é do outro, o que é teu, e falar o que é necessário. A forma que tu fala também é diferente. Tu vai falar de uma forma pesada, de uma forma apontando o dedo e crítica, ou tu vai falar de uma forma amena, de uma forma de um diálogo construtivo também. E não entenda aqui esse ouvir mais e falar menos como submissão, como não falar nada, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando sobre ter uma escuta também. E às vezes as pessoas não percebem que elas nunca escutam o outro. Então, isso aqui torna mais leve também. Às vezes é sim uma escolha querer ter paz do que o conflito, tá? E por último, mas não menos importante dentro dessa reforma interna, é se perguntar como eu posso fazer isso ficar mais leve. Então, às vezes é o teu relacionamento que tá passando por um momento desafiador e difícil e tu se questionar como eu posso tornar esse relacionamento mais leve. E às vezes tu vai ter que ceder, às vezes tu vai ter que fazer concessões, às vezes tu vai ter que ouvir mais mesmo. Às vezes tu vai ter que ter conversas difíceis, mas se isso vai te levar para um caminho mais leve dentro desse relacionamento, pois vale a pena. Ou às vezes tu vai ver que é um relacionamento que não faz mais sentido para ti e que não é o leve para ser mantido na tua vida. Às vezes é a tua rotina, é o teu dia a dia, que tu pode estar vendo como que eu posso tornar ela mais leve dentro da minha realidade. Então, sempre trazer essa pergunta, né? O que eu posso fazer dentro do que eu já estou fazendo e vivendo para tornar mais leve? E é isso que tu, com o teu autoconhecimento, vai conseguir encontrar aí. Bom, e ainda dentro desse quarto tópico, né, que eu falei que temos questões internas e internas, agora partindo para as questões externas, é basicamente tudo aquilo que é fora, né? Então, os teus hábitos, né? Atividade física, como tá a qualidade do teu sono, né? Tu tá dormindo bem ou tá ficando com estímulos no celular, na TV até tarde? Não tem como ter um sono reparador se tu fica lá com estímulo até 1 da manhã e tem que acordar às 7, né? Então, às vezes tu vai ter que fazer mudanças para tornar essa rotina mais leve, para tornar esse sono mais leve, a tua alimentação mais leve, hábitos mais saudáveis, atividade física e dentro das atividades físicas, o que é mais leve para ti de fazer? O que vai, por mais que seja desafiador e desconfortável, ser mais leve para ti, ser até divertido para ti, ter hobbies, ter momentos de descanso, de lazer, de prazer, tudo isso ajuda a trazer toda uma leveza, né, de a tua vida não ficar só em trabalho, não ficar só em trabalhar traumas também, só trabalhar o teu autoconhecimento, mas sim viver também coisas leves. Se abrir para novos relacionamentos, para novos vínculos saudáveis, né, se abrir para conhecer pessoas novas e se abrir para essa possibilidade de que novas relações podem se apresentar e serem diferentes das antigas. E conforme tu vai se transformando, as relações também vão. Tu vai atraindo pessoas diferentes, tu não vai mais aceitando o que antes tu aceitava. Então, o padrão também das tuas relações, elas vão mudando e amadurecendo. Então, se dar essa... Vou tentar para ver como é que isso surge. Isso pode ir te ensinando também sobre a leveza, sobre se sentir segura nessas relações. Bom, então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te agregado, que faça sentido para ti, que virem várias chavinhas aí dentro de ti. Comenta aqui embaixo o que mais te impactou, o que tu gostou, se fez sentido para ti e se isso te fez ter mais clareza de como ter uma vida leve. E também não deixa de deixar o teu like, de compartilhar com uma amiga, um amigo, que
se beneficiaria dessa consciência. Também não deixe de conferir todos os demais conteúdos aqui no canal, que também são muito ricos e expansivos no podcast, ou também o programa Egrégoras de Cura, que lá dentro a gente está fazendo limpezas energéticas ou aulas construindo toda uma mentalidade mais profunda e abundante de autoconhecimento e também exercícios terapêuticos. Vai ter todas as informações aqui embaixo. E é isso, muita luz e muito amor do lado daí e nos vemos nos próximos vídeos. Um grande beijo!